Olá, muito bom dia para você que está ligado na programação do Canal Rural. Estamos aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso, em Cuiabá, onde semanalmente a gente traz técnicos, analistas, instrutores credenciados junto ao Senar Mato Grosso e gente que faz parte do sistema Famato, sempre para dividir conhecimento com você que está do outro lado da telinha. Afinal de contas, a gente está no Bom Dia Senar Mato Grosso e a troca de informações sempre é o grande objetivo desse programa, desse nosso encontro semanal. Hoje quem está aqui comigo pela primeira vez é a Laura Garcia, que é analista de meio ambiente da Famato, a Federação de Agricultura e Pecuária aqui do estado de Mato Grosso. Primeiramente, seja bem-vinda, bom dia, tudo bem? Bom dia, patrônio, muito obrigada, bom dia a todos. A Laura que vai falar, vamos colocar na tela aqui, Laura, sobre um assunto muito importante que ainda desperta dúvidas em muita gente, muitos produtores rurais, não só aqui em Mato Grosso, tá, mas em todo o país, que é justamente o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, e o famoso PRA, o Programa de Regularização Ambiental. São assuntos que você, nessa área como analista de meio ambiente da Famato, constantemente está conversando com produtores, esclarecendo aí algumas grandes questões que aparecem no dia a dia, né? Sim, patrônio, hoje nós estamos aqui para tentar clarear um pouquinho mais sobre esses assuntos. Vamos lá, vamos relembrar então o que é o Cadastro Ambiental Rural, para quem não conhece, vamos apresentá-lo, vamos lá. Isso. O CAR, como todos conhecem, né, o Cadastro Ambiental Rural, ele relata toda a parte ambiental da propriedade rural. Então, o que o órgão ambiental pede, né? Que toda a descrição da propriedade, todo o levantamento inventário das pastagens, das florestas, seja descrito nesse sistema. Então, é uma declaração online que eu faço e toda vez eu preciso estar alimentando essas informações se elas são modificadas. Então, se eu faço um desmembramento, se eu vendo algum pedaço da propriedade, se eu mudo o nome do proprietário, eu tenho que estar sempre alimentando esse sistema, atualizando essas informações para que nada ocorra em alguma autuação ou alguma multa, porque às vezes pode ser considerado, se eu tenho no sistema alguma declaração e a realidade da propriedade é outra, eu posso estar até ensejando como declaração de falsa informação. Ou seja, ela tem que mostrar o cadastro, as informações, ele tem que ser exatamente aquelas reais da propriedade no momento exato, né? Ela não pode ter divergência, então, como você bem explicou. Ele tem um caráter permanente, quando eu declaro ele fica lá, só que sempre que eu atualizo alguma informação, eu tenho que estar entrando novamente no sistema e fazendo essas atualizações. Ou seja, aí já esclarece para aquele produtor que eventualmente tenha pensado que é só fazer a primeira vez e pronto, está tudo certo. Não, tem que estar sempre, permanentemente, fazendo essas alterações. Isso, eu não estou livre, né? Se eu fiz uma primeira vez e declarei as informações e a qualquer momento eu faço uma modificação na situação dessas informações, seja espacial, legal, até de tamanho, então assim, eu tenho que estar lá e retificando. Perfeito. Um dos pontos que gera grande dúvida é justamente com relação aos sistemas, né? Que é aí que é a grande confusão para muita gente aqui em Mato Grosso. Vamos explicar isso. Isso, é que a nível federal eles tinham criado um sistema que é conhecido por SICAR, né? Que gerenciava o CAR a nível nacional. E aí Mato Grosso resolveu inovar e criou o próprio sistema dentro do estado, que é o famoso SINCAR, né? Que muitas pessoas até confundem a nomenclatura. Eu tenho o meu SINCAR. Na verdade, SINCAR é o sistema só e o documento mesmo é o CAR. Então, quando os proprietários que já haviam feito esse cadastramento lá no sistema federal, eles precisaram fazer retificações de informações no sistema estadual. Por quê? Porque as plataformas não eram as mesmas. Algumas informações não se conversavam. Então, o que houve? Houve uma migração automática. Então, assim, as principais informações, né? Propriedade, proprietário, tamanho, isso aí foi migrado para o sistema estadual para quem já estava no federal. Mas o sistema estadual, ele criou alguns campos novos e mais específicos do que o federal. Então, o produtor, mesmo ele tendo lá feito o seu cadastro ambiental rural no sistema federal, ele precisou estar entrando no sistema estadual e retificando algumas informações que, como houve a migração, ficariam em branco porque o sistema federal não exigia. Perfeito. E hoje nós temos a prorrogação desse prazo, porque infelizmente ainda nem todos os produtores conseguiram fazer essa retificação de informações. Então, atualmente, a data hoje é 31 de dezembro de 2020 para o produtor. Ou seja, tem o resto desse ano aí para fazer. Isso. E o que pode acontecer, patrone? Se ele não fizer essa retificação, é como se ele não tivesse essa documentação ambiental. Ele acha que está seguro de ter feito uma primeira vez no sistema federal, mas as informações não estão completas no sistema estadual. Então, o órgão ambiental não entende
que essa propriedade ela tem um cadastro ambiental rural Perfeito. formado. Mais uma orientação importante então aí. Então, o pessoal que não fez aí essa migração e essa retificação, aliás, é importante fazer isso, tem um prazo justamente para não ficar com um documento perdido, né? Ou Sim. seja, perder todo o trabalho que foi feito anteriormente. Com certeza. Situações do CAR, vamos lá. Isso, o nosso documento ambiental, ele tem status, né? Então, ele tem tanto o status ativo, o suspenso ou o cancelado. O status ativo é o ideal, ou seja, o proprietário ele entrou, fez o seu cadastro ambiental rural, ele já vai ter automaticamente o seu status ativo. Então, muitas vezes, assim, para acessar um crédito rural mesmo, o proprietário ele não precisa ter o CAR analisado pelo órgão ambiental para conseguir validar esse documento. Só você ter dado a entrada nesse cadastro já mostra a sua intenção de falar para o órgão ambiental, olha, minha situação ambiental na propriedade é essa, se eu tiver algum passivo, eu pretendo me regularizar, então eu estou ativo, eu tenho direito aos meus benefícios de produtor rural. O suspenso e o cancelado é algumas peculiaridades que geram esse status. Então, assim, eu tenho o meu status suspenso quando eu não cumpro as minhas pendências, ou seja, o CAR começa a ser analisado. Se ele gera alguma pendência, o interessado precisa complementar alguma informação, o órgão ambiental analisou e falou, olha, aqui está equivocado, você não mapeou todas as nascentes, por exemplo, na propriedade, eu preciso que você volte e fale realmente todas as nascentes. Então, eu tenho um prazo de 90 dias para estar cumprindo essas pendências, essas retificações. Se eu deixo esse prazo exaurir, eu fico com o meu CAR suspenso, então ele acaba não tendo a validade do ativo. E o cancelado é quando o órgão ambiental verifica que aquela propriedade realmente não existe ou ela sobrepõe outra propriedade. Então, o que aconteceu, patrone? Muitos proprietários, eles tinham feito o CAR no sistema federal. Ao invés deles fazerem a retificação para o sistema estadual, eles fizeram um novo cadastro ambiental rural no sistema estadual. Então, no sistema constam duas propriedades, uma em cima da outra. Então, assim, uma delas vai ser cancelado porque é como se tivesse dois proprietários. Qual é a solução nesse momento? O que é preciso fazer quem passou por esse sistema, porque isso, infelizmente, a gente fica muito dependente de sistemas. Então, a orientação do órgão ambiental é sempre assim. O CAR que não houve a sincronização, ou seja, o feito já no estadual, ele deve ser cancelado e excluído e eu fazer a minha retificação no que foi migrado. Que daí eu consigo essa migração de sistemas e as informações continuam ali. Perfeito, muito bom, Laura, vamos seguir. E aí, como eu já disse, sobre o prazo de retificação, né, muito importante, a gente realmente tem muitos problemas com o produtor, que às vezes ele está lá com tudo certinho para o financiamento e aí o banco liga e ele se depara que o CAR dele foi suspenso e vai ver, às vezes era coisa mínima, até um comprovante de endereço. Não juntei um comprovante de endereço no meu cadastro. A SEMA verificou, notificou, olha, você precisa juntar o comprovante de endereço e aí ele não juntou, passou os 90 dias, o CAR vai para suspenso e perde a validade. Essa lei 13.887 do ano passado, ela retirou o prazo do CAR a nível federal e gerou muita confusão com os nossos produtores rurais, porque a gente tem esse prazo de retificação, igual eu disse no início, até 31 de dezembro de 2020, e houve essa confusão de informações. Então, assim, esse prazo é realmente para nível federal. Aqueles estados que não têm sistema próprio e continuam adotando o sistema federal para gerenciar o cadastro ambiental rural. Não é o nosso caso aqui, então. Não é o nosso caso. Mato Grosso tem o prazo de retificação até 31 de 2 de 2020, né? E assim, e aí você me pergunta, e quem não tem o CAR? Quem não fez lá no sistema federal, não fez no estadual e não tem até hoje? O prazo é para ontem. Por quê? Porque o CAR, ele é obrigatório para todo e qualquer tipo de propriedade rural, seja ela pequena, média ou grande. Então, assim, não tem nada às claras postulado na legislação sobre as penalidades. Mas, assim, a partir do momento que o órgão ambiental, se ele quiser fiscalizar, se ele for fazer uma vistoria, alguma coisa em loco, e constatar que existe aquela propriedade e ela não tem o documento ambiental, o produtor está passível de autuação. Então, assim, esse prazo que retirou o federal, ele não se aplica ao nosso, porque a gente precisa ter o cadastro ambiental, ele é obrigatório. E para quem já tem no sistema federal e precisa entrar no sistema estadual, é até dezembro de 2020. Vamos lá, deixa eu entender. Então, vamos supor, pegando esse exemplo de que eu não tenha feito o meu CAR e não há mais o prazo federal, tem o estadual, que eu preciso cumprir. Primeiro no SICAR, no federal,
e depois no estadual ou posso fazer direto no estadual? Não. Como hoje a gente tem um sistema próprio, para quem nunca fez um cadastro ambiental, faz direto no estadual. Você entra com todas as informações. Essa migração é só para quem fez uma vez lá no federal. Perfeito. E aí você só retifica as informações. Ótimo. Para encerrar esse pedacinho aqui? Isso. E aí, assim, sobre as exigências do cadastro ambiental rural, né? Eu não preciso, a legislação não exige que eu tenha um profissional credenciado para estar realizando, mas nós da federação sempre orientamos o produtor rural para estar munido dessa assistência, porque realmente às vezes tem particularidades na propriedade que precisam ser vetorizadas, mapeadas, né, de uma forma que exige um profissional da área. E aí o que exige, como é eletrônico, então você precisa assinar o que você está declarando, então você precisa de um certificado digital para estar realizando essa assinatura digital. E aí a importância do cadastro ambiental rural, como eu venho falando aqui ao longo, uma das principais é que assim, sem o CAR, ele é a porta de entrada de tudo dentro do órgão ambiental. Então, se você precisa de qualquer outro documento, o CAR é a porta de entrada. Então, você não consegue tirar um licenciamento, você não consegue tirar uma autorização, simples que seja, se não esteja vinculado ao CAR. E aí ele dá acesso a créditos rurais e a outros benefícios ao produtor rural. Exatamente. Laura, vamos fazer uma pausa por aqui, encerrar esse primeiro bloco. A Laura trouxe várias informações importantes, tenho certeza que você do outro lado da tela já ficou atento a prazos, já esclareceu algumas dúvidas e no próximo bloco ela vai mostrar um pouquinho, ilustrar como você deve fazer o passo a passo ali no sistema estadual e também falar sobre o programa de regularização ambiental. Daqui a pouquinho a gente volta aqui de Cuiabá. Este é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Continue com a gente. Estamos de volta, falando aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Este é o Bom Dia Senar Mato Grosso. Hoje falando sobre cadastro ambiental rural e o PRA, o Programa de Regularização Ambiental. Quem está trazendo as informações para a gente é a Laura Garcia, que é analista de meio ambiente da FAMATO. Laura, você já trouxe várias informações importantes no primeiro bloco, né? E a gente prometeu para esse segundo bloco falar um pouquinho mais sobre o CAR, o PRA e também sobre o SINCAR, né? Você até fez algumas ilustrações aí de como acessar esse sistema, né? E buscar informações ali dentro. Isso, patrônio. Eu trouxe para a gente aqui alguma orientação para o produtor e também para quem presta assistência ao produtor, né? Para estar acessando algumas informações rápidas que podem ser de grande importância. Quando o produtor precisa saber a situação do CAR dele, igual eu falei, aqueles status que é muito importante, se ele está ativo, suspenso ou cancelado, ou se sincronizou os sistemas, o estadual com o federal, ele pode estar fazendo esse acesso público, ele visualiza essas principais informações e já tira um diagnóstico dali do que ele precisa solicitar ao órgão ambiental. Aqui é o site da SEMA, né? O produtor rural vai entrar no site da SEMA de Mato Grosso e logo na tela inicial ele vai ter esse SEMA Transparência, como está marcado ali com a seta vermelha. Ele acessando, ele vai ter vários links para fazer busca, né? E aí o sistema SINCAR, ele consegue acessar por ali e faz essa consulta pública colocando o número do CAR, que sempre antecede a sigla MT e uma sequência numérica. Se ele não tem esse número, ele pode utilizar os filtros, e nesse filtro ele consegue buscar através do CPF, do CNPJ, do proprietário rural. E aí essas informações vai dar esse tipo de documento, que é um demonstrativo das informações, onde vai constar o número do CAR, que muitas vezes é solicitado por algumas instituições, órgãos ou até mesmo pela gente, para a gente acessar a informação para dar orientação para o produtor, a situação que é o status que eu mencionei, e aí ele vai ter esse número de recibo federal, que é muito importante para as instituições financeiras, porque se ele não tem esse número, ele não está sincronizado com o sistema. Se ele não está sincronizado, quando a instituição financeira vai acessar a informação da propriedade ou do proprietário rural, ele não vai encontrar. Então, assim, aí trava o financiamento e fica represado tudo aquilo que já foi até mesmo aprovado. Perfeito, perfeito. Importante ali, se o produtor então já olhar naquela tela e ver que não está o número do recibo, já tem que buscar essa sincronização. Isso, porque isso realmente é um problema de sistema. Às vezes os sistemas não se conversaram ou pode ser aquilo que eu mencionei anteriormente. O produtor rural ele foi lá e fez
um novo CAR se ele já tinha um. Então, aí as informações nunca vão sincronizar, porque elas vão constar como duas propriedades na mesma. Aí vai ter que excluir uma. Isso, vai ter que excluir uma. Do sistema. E aí sempre é bom procurar a federação para relatar esses problemas, para a gente estar sempre em contato com o órgão ambiental, porque existem situações muito diferentes, sabe, patrona? Infelizmente, como a gente depende de sistema, o produtor acaba sendo barrado por muitos problemas técnicos. Então, ele procura a federação, a gente vê o que está acontecendo junto ao órgão ambiental e busca a melhor solução para ele. Só para reforçar, relembrar, então, que essa é uma informação importante. Se ele tiver, então, essa duplicidade, né? Vamos supor que ele fez, então, no federal e acabou fazendo também no estadual. Ele vai ter que excluir uma. Exclui de qual dos sistemas? Isso, ele exclui do sistema estadual, porque ele não tem... E aguarda a sincronização. E aí ele vai entrar com o número do federal para puxar essas informações e retificá-las. E aí vai preencher todo aquilo que ainda não havia sido preenchido no federal e aí segue o fluxo normal do CAR. Um tem que ser excluído. Essa situação é uma situação que vocês percebem que acontece, assim, com certa frequência? Então, há um tempo atrás acontecia muito, que foi realmente quando o produtor gerou toda essa dúvida de comunicação. Por que dois sistemas? Por que mudou? Hoje a gente está conseguindo estabilizar mais isso, né? A gente já disseminou muito a orientação e divulgou as informações de como pode ser feito. Então, assim, hoje ainda está mais tranquilo, mas realmente no início de estudo gerou uma turbulência e o produtor teve dificuldade e o sistema também foi adaptado. Antes você não conseguia excluir esse CAR. Então, o produtor ficava ali, pendente, dependendo do órgão ambiental sanar e arrumar o sistema. Mas hoje, graças a Deus, a gente conseguiu melhorar o sistema. Vamos lá, e o que vem após a inscrição? Isso, né? Eu fiz a inscrição no meu CAR, relatei tudo como está ambientalmente a minha propriedade e eu vou aguardar a análise do órgão ambiental. Se as minhas informações estiverem todas de acordo com a realidade da propriedade e se a realidade da propriedade está atendendo ao que a legislação postula sobre as exigências ambientais, eu vou ter uma aprovação do meu CAR e tudo fica tranquilo. Então, assim, não muda muito, porque eu já tinha o meu status ativo, eu vou ficar aprovado, não vou ter nenhuma exigência, não vou ter que pagar nenhuma multa, nada, tá tudo certo, continua normal a documentação e a propriedade segue. Se eu tenho alguma deficiência na minha propriedade, se eu tenho algum passivo ambiental, é nesse momento que o CAR ele é uma análise para levantar um diagnóstico da propriedade. Então, se eu encontrei algum passivo, se eu tenho déficit de reserva legal, se eu fiz algum desmate não autorizado, após 22/7/2008, entendeu? Então, esse é o momento que o órgão ambiental levanta essas informações e notifica o proprietário e fala assim, olha, tá assim a sua propriedade, você precisa se regularizar nesses pontos. Então, a SEMA vai analisar e emitir um parecer, e esse parecer vai ser com ou sem pendência. Muita gente pergunta se essa análise demora muito tempo. Infelizmente, demora, né? Nosso é um estado muito grande, a gente tem muitas propriedades rurais e, antigamente, o sistema ele tinha muitos déficits, né? Que isso travava muito a análise e faltava entendimentos internos dentro do órgão ambiental que dificultavam as análises. Mas hoje a gente está conseguindo aos poucos melhorar os números, mas infelizmente ainda não é o ideal. É um problema ainda a ser resolvido, né? Sim, um problema a ser com resolvido. certeza. Perfeito, podemos seguir então, Laura. Então, assim, quando que o meu imóvel ele vai ser considerado, né, regularizado ambientalmente? Como eu disse, o CAR ele é a porta de entrada para tudo e eu vou fazer esse diagnóstico. O órgão ambiental ele vai ver se eu tenho tudo constando dentro da minha propriedade, se eu não tenho um passivo ambiental referente à reserva legal, as APPs, que são as áreas de preservação permanente, ou áreas de uso restrito. Se isso tudo está regularizado, segue e o meu está tudo aprovado. Se eu não tenho, se gerou um documento com pendências, eu vou ter que realmente entrar para esse programa de regularização ambiental, que é o que a gente vai falar um pouquinho agora. Perfeito, vamos a ele então, ao PRA. Então, o PRA é o Programa de Regularização Ambiental, ele vem logo após a análise do CAR, né? E ele é onde os proprietários que apontaram passivos ambientais referentes a APP, reserva legal, área de uso restrito, e eles vão poder aderir a esse programa, que realmente traz alguns benefícios que eu vou conseguir acessar crédito, ou seja, o órgão ambiental está dizendo assim, eu tenho um passivo, eu tenho um problema, mas eu estou resolvendo, então ele não impede a vida do produtor rural de seguir com a produção dentro da propriedade. Então, eu vou aderir ao PRA, né, e vou apresentar uma proposta de recuperação. Então, assim, se eu tenho um passivo, né, referente a
a área de preservação permanente. Eu tenho que apresentar um projeto que vai mostrar como eu vou recuperar essa área e cumprir com isso com o órgão ambiental para que eu esteja regularizado 100%. Perfeito. E aí, a partir do momento, quando que se considera que está em processo de regularização? Isso, a partir do momento que eu fiz a adesão do PRA, eu assinei um termo de compromisso, né, e apresentei esse projeto, então, assim, é a mesma dinâmica do CAR. Se eu tenho um prazo de 90 dias para apresentar as minhas complementações, quando eu chego no momento do PRA, eu vou assinar o termo, né, me comprometendo a recuperar aquela área, a resolver o meu passivo, e aí eu vou ter que apresentar um projeto que é o PRADA, né, que eu vou recuperar aquela área. Enquanto eu estiver cumprindo as obrigações que eu firmei, né, eu vou estar sendo considerado que eu estou dentro da regularização ambiental. Perfeito. Laura, você como analista de meio ambiente da FAMATO, né, integrando o time da FAMATO, evidentemente recebem várias ligações, várias dúvidas dos produtores, né? Do seu ponto de vista, o que mais tem chamado a atenção dos produtores aqui em Mato Grosso? Qual que é a grande dúvida deles com relação a esse tema? Bom, patrona, infelizmente, o que a gente tem muito problema no estado ainda é referente ao sistema e também a falta de segurança jurídica na legislação ambiental. Então, assim, oscila muito. A gente tem muita legislação a nível federal, aí a gente tem as nossas legislações estaduais, que daí saem decretos, saem instruções normativas, portarias, leis. Então, assim, o produtor, ele é muito insatisfeito na questão ambiental, porque às vezes ele dorme regular e acorda irregular, entendeu? Então, assim, ele nunca sabe o que ele pode fazer, até que ponto ele pode usar a propriedade dele, e ele acaba, às vezes, sendo muito penalizado por estar até buscando fazer o certo. Então, assim, ainda essa é a insatisfação do produtor rural em relação ao órgão ambiental e às legislações ambientais. A gente precisa de mais segurança, de dar mais instrumentos para o produtor trabalhar, né, de forma correta, que é isso que a gente defende. Agora, você citou um ponto no início do programa que é extremamente importante, né? Justamente procurar a federação, procurar as informações quando houver necessidade e quando houver dúvidas, né? Sempre que houver esse tipo de dúvida, né? Isso, a gente frisa muito isso porque a gente trabalha sob demanda, né, patrona? Então, infelizmente, o produtor ele está muito distante da gente. Né, o estado é grande, o campo, ele não tem a gente não tem todo esse acesso ao campo, então a gente precisa que o produtor demande a gente, nos passe a real situação da propriedade. Olha, está acontecendo isso, estão acontecendo esses tipos de autuações, isso não está certo, o meu cadastro ambiental rural não está dando certo nessa parte do sistema. Então, assim, a gente realmente precisa saber do produtor o que está ocorrendo para a gente poder atuar e fazer a melhor defesa dele possível. Maravilha, Laura. Recado dado. Obrigado pela tua participação aqui com a gente, pelas tuas informações. Tenho certeza que o produtor aí do outro lado da telinha aproveitou muito, conheceu mais ainda e tirou várias dúvidas aqui que você já esclareceu durante esse programa. E o recado está dado. Se tiver dúvidas sobre esse assunto, sobre o meio ambiente, entre em contato com a equipe da FAMATO, vai estar lá a Laura e todo o time da FAMATO para esclarecer as suas dúvidas e ajudar a fortalecer cada vez mais campo nesse assunto também. Obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Este foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta semana. Até semana que vem.